Deus, teu nome é santo, a tua palavra é verdadeira, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor é suficiente para a nossa instrução. Ajuda-nos nesse momento, Pai, a ouvir o que a Bíblia diz, abra o nosso entendimento, esclarece, Deus, por misericórdia, todo equívoco que possa haver em nossa vida. Nós não queremos, ó Pai, viver no erro, não queremos viver na ignorância. O desejo do nosso coração é de aprender mais e mais da tua palavra, para poder transmiti-la com honestidade àqueles que nos cercam. Usa esse tempo que nós temos para nos encorajar, para nos edificar, e por favor, ó Deus, ajuda-nos também a transmitir aquilo que aqui vai ser apresentado. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor faça da tua igreja como um todo, a igreja espalhada pelo mundo, Pai, que ela seja uma instituição unida em torno do Evangelho de Cristo, levando as boas novas do reino àqueles que estão em trevas. Esse, Deus, é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, de dizer a vocês em 4 frases, que na verdade não são frases inventadas por mim, são frases que eu extraí de uns estudos que estava fazendo, e a autoria dessas frases é um teólogo contemporâneo chamado Michael Gorin. Eu tenho ouvido esse homem algumas vezes, e ele fala muito sobre alguns assuntos relacionados à igreja em seu caráter missional. Não é necessariamente missionário, porque quando a gente fala de igreja sendo missionária, logo alguém diz assim: pastor, eu não posso ser missionário, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu não posso ir. Mas a ideia é igreja missional, uma igreja envolvida na missão, sem que necessariamente alguém tenha que ir para outro lugar. Ele diria o seguinte: quando nós pensamos sobre o que é a igreja, irmãos, é uma instituição que tem a sua identidade definida pela Bíblia. A identidade da igreja não é definida pelo pastor da igreja, não é definida pelo presbitério, não é mesmo definida pela diretoria, e não é definida pela opinião dos membros. O que a igreja é de fato não tem nada a ver com aquilo que o homem diz que ela é. A identidade da igreja, irmãos, está definida na própria Bíblia. Se alguém então diz: pastor, eu quero saber o que é a igreja, eu fui na Batista Livre e eu vi que igreja é uma coisa, eu fui na Assembleia, será que é outra coisa? Ou eu fui na Universal, é outra coisa? As pessoas ficam se perguntando se é o homem que define o que é a igreja. E eu afirmo, irmãos, a identidade da igreja é definida pelo que a própria Bíblia diz. A igreja, ela é uma amostra do reino de Deus que nós estamos esperando que venha. Quando nós pensamos e falamos que o reino de Deus está próximo e que há de chegar um dia em que o reino de Deus será a realidade que nós viveremos, e todas as igrejas pregam isso, irmãos, na verdade, quando nós olhamos para a igreja local, ela é uma espécie de amostra, uma espécie de exemplo do que há de ser o reino dos céus. Veja aí o tamanho da nossa responsabilidade, irmãos. Quando eu olho para a igreja, ela deveria ser para nós um exemplo do que o céu será, o que nós chamamos de céu. Deveria ser um exemplo do que o reino de Deus é. A igreja, então, ela é uma pequena amostra, um exemplo, algo que aponta para esse reino futuro. A igreja, ela existe para o bem do mundo. A igreja é direcionada para o mundo. A igreja não tem nada a ver com uma instituição que foca em si mesmo, nos seus problemas, nos seus projetos. A igreja foi constituída para que o mundo fosse abençoado. E em última análise, o papel da igreja é ser testemunha da salvação de Deus oferecida ao universo inteiro. Eu mencionei 4 frases, e talvez você não assimilou essas frases, elas poderiam parecer difíceis, mas o meu desejo, irmãos, é de mostrar que a igreja não pode perder a essência de ser igreja.
A gente não pode simplesmente começar a andar por aí inventando a igreja, reinventando ou reinterpretando a igreja. O desafio que nós temos hoje no mundo é que a igreja parece que precisa ser todos os dias recriada ou redefinida para cumprir um propósito na vida das pessoas. Eis aí a minha preocupação, irmãos. Se a igreja foi criada por Cristo, eu não preciso dar um propósito para ela, porque o Criador dela já deu. E alguém diz: pastor, mas qual que é a função da igreja? A função da igreja, será que é ser um lugar onde as pessoas vão lá todo dia, todo domingo, todo sábado, e quando elas vão lá, elas são cuidadas, lá elas são apoiadas, e lá eles compartilham coisas boas, e lá eles falam do amor de Deus, lá eles se ajudam, lá eles oram, lá eles acolhem uns aos outros, irmãos? Mas não é só isso. O problema dos nossos dias é que deu-se um significado muito pobre para a igreja. Parece que se deu à igreja algo que tem muito a ver com a gente mesmo. Mas quando nós estudamos um pouquinho mais sobre a igreja ela não tem nada a ver só comigo. Ela não tem a ver com nós, grupo aqui reunido. Ela tem mais a ver com as pessoas que estão lá fora do que essencialmente quem está aqui dentro. Aí você diz: mas pastor, você está falando uma heresia? Não pode ser isso. A igreja, irmãos, é o corpo de discípulos de Cristo. E os discípulos de Cristo são congregados para cuidar uns dos outros, para edificar uns aos outros, visando ir lá para o mundo e desempenhar o seu papel de levar essa mesma notícia que nos alcançou àqueles que ainda não foram alcançados. Quando eu menciono isso, eu diria então que o objetivo central da igreja é ir ao mundo, alcançar as pessoas. É muito menos tentar colocar pessoas aqui dentro, mas é num sentido mais amplo, alcançá-las, ir até elas e levar a elas a mensagem da salvação. Eu afirmo que é uma necessidade para nós admitirmos que a igreja, ela precisa voltar à origem da sua existência. Se nós somos uma amostra do que o reino dos céus, o reino futuro será, nós temos uma responsabilidade de ser um grande exemplo. Se nós seremos e somos uma amostra, um exemplo do que o reino de Deus é, nós não podemos ser motivo de tropeço, irmãos. Parem para pensar nisso. Quando os homens pensarem a respeito do céu, quando eles pensarem a respeito do reino de Deus, a imagem da igreja deveria logo saltar aos olhos. Eles diriam assim: o ajuntamento daquele povo mostra o que o futuro reino do céu será. Se a igreja, irmãos, é uma instituição que busca os de fora, significaria que nós precisaríamos agora parar de viver a vida toda como aquele povo que vai na igreja dia após dia, dia após dia, dia após dia, recebe, aprende, ouve, recebe, aprende, ouve, recebe, aprende, ouve, e nunca dá. Aí, irmãos, a gente chegaria no final da nossa vida e nós descobriríamos que tudo que nós fizemos aqui foi inútil, foi tudo inútil. Que o pastor pregar todo domingo foi inútil, que ir para a igreja todo domingo e ouvir foi inútil, que tudo que nós fizemos, que o cachorro quente, que o acampamento, que a aula para as crianças, que tudo foi meio inútil, se nada disso que foi recebido foi também compartilhado. Aí você vai dizer: mas pastor, você está falando heresia? Eu não estou falando heresia, irmãos, porque é o que Jesus nos ensina e eu logo vou mostrar para vocês. Se a igreja não for capaz de chegar até as outras pessoas lá fora, a gente seria um grupo, irmãos, egoísta, que só se reúne pelo próprio bem-estar, um povo que se reúne só por causa de si mesmo. E aí nós seríamos não um grupo de servos, mas um grupo de pessoas egoístas e autocentradas. E não foi isso que Cristo pretendeu com a igreja. Me perdoem a honestidade, irmãos.
quando Jesus idealizou a igreja, Ele não estava idealizando um hospital em tempo integral. Ele não estava pensando que a igreja seria um lugar onde o povo que reúne lá é o povo todo dia doente, o povo todo dia necessitado. Pelo contrário, quando Cristo idealiza a igreja, Ele estava pensando num grupo que iria se reunir para se preparar para mudar o mundo. Para mudar o mundo. E será, irmãos? Eu pergunto para você o que eu tenho perguntado para mim. Será mesmo que a gente é um povo assim tão transformador? Semana passada, o pastor Kennedy, que vocês conhecem porque vem aqui, ele colocou um vídeo lá no grupo nosso. E o vídeo, ele é assim, um vídeo que toca o coração, porque ele mostra uma realidade. No final do vídeo, o cara pergunta: e aí, o que você vai fazer para mudar? Lá no grupo, é um grupo de pastores, todo mundo ficou mudo. E eu me arrisquei. Falei: olha, eu sei a resposta. Irmãos, se eu sei a resposta, eu poderia dizer assim, tudo que a Bíblia diz, qual é a resposta? Eu podia dizer: não, primeiro a gente tem que começar um programa de jejum e oração, de consagração. A gente precisa começar um movimento de conscientização. A gente tem que ir até o povo lá fora. A gente conhece, irmãos, o discurso assim, mas ao pé da letra. O discurso pode ser feito assim, colocar num quadro. Mas o que eu disse, Kennedy, eu tenho até vergonha de falar, porque na verdade a gente vai dizer a teoria, mas a resposta não pode ser teórica. Ela não pode ser uma resposta só intelectual. A resposta, irmãos, que o mundo está buscando não é um monte de teoria, mas é um envolvimento prático, real, concreto. O mundo não precisa mais das teorias, mas precisa que alguém vá lá e põe a mão na massa. Porque tem um monte de gente hoje dando teoria. Liga a TV, liga o computador, pega o celular. Tem 1000 mestres dando 1000 teorias. Mas a grande pergunta é: quem vai pôr a mão na massa de verdade? Quem vai chegar ao homem de verdade? Quem vai consolar o que sofre de verdade? Essa é a grande pergunta, irmãos. E a pergunta, ela continua aí entre nós. Mas eu posso dizer para vocês, quem tem que dar a resposta é a igreja. Quem vai dar a resposta, irmãos, para o problema do mundo não é o Bolsonaro, não é o Mário Marcos daqui, não é o governador de Minas, não é a Câmara dos Deputados. A solução do mundo está em posse da igreja. É a igreja que dá a resposta para os problemas do mundo. Mas o negócio, irmãos, é que a gente fica esperando assim, que o outro faça, quando na verdade eu não preciso que um prefeito decida cuidar do pobre, porque Jesus Cristo, ele criou a igreja para que a igreja cuide do pobre. Bem, eu não vou cuidar de todos os pobres, eu não sou capaz, mas a gente pode cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Aí a gente diz assim: não, mas o mundo tem que ser mais justo, e o povo então tem que criar a lei da arma, porque a hora que tiver arma, então o mundo vai ser mais justo. Irmãos, não estou falando que sim nem que não, estou dizendo que o mundo não vai ser justo por causa disso. O mundo vai ser justo quando a gente levar o Evangelho, o Espírito Santo entrar na vida do homem, ele vai mudar o homem por completo e ele vai se tornar um homem mais justo. É o Evangelho que vai justificar o homem. Irmãos, estou querendo mostrar para vocês que se nós somos igreja de Cristo, igreja bíblica, a gente teria que ser uma instituição transformadora, uma instituição que tem a sua identidade definida na Bíblia, uma instituição que é uma amostra do povo de Deus, não que dá mau exemplo, mas um exemplo. Quando alguém disser assim: como será o reino dos céus no futuro? Que o povo pudesse olhar para a igreja e dizer: vai ser parecido com eles, um povo justo, honesto, trabalhador, que ama, que serve, que respeita o próximo. Eles são para nós uma espécie de modelo do que será. Isso a igreja deve ser. Uma instituição, irmãos, que tem a sua direção apontada para fora, não para dentro.
uma instituição que pensa mais no outro do que em si, e um povo que testemunha do Evangelho de Deus. Isso é a igreja. Aquilo que não for isso, irmãos, seria uma instituição filantrópica de bem-estar, mas isso não é a igreja. Eu quero convidá-lo para abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu vou ler com vocês alguns versículos, só para mostrar como Jesus ensina os seus discípulos esse papel de igreja. Abra, por favor, no Evangelho de Mateus e fique com o capítulo 10 aberto, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos observar a partir do versículo 5, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 5. Aqui o evangelista Mateus, ele nos diz: a estes 12 discípulos enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o rumo dos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida em que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for digna, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Esse texto, ele narra para nós o episódio em que Jesus Cristo envia os seus discípulos para que eles fossem até povoados e cidades, levando a boa nova de Cristo. Quando eu falo, irmãos, que eles foram levar a boa nova de Cristo, eu estou dizendo que quando Jesus Cristo pega os 12 apóstolos, Jesus os divide de 2 em 2. Ele manda 6 duplas dizendo: vocês vão sair daqui e vocês vão ir andando de cidade em cidade, povoado em povoado. Quando vocês chegarem naquele lugar, vocês vão ser instrumento de Deus para curar, para operar milagres. Deus vai operar milagres através de vocês. E quando vocês chegarem naquele lugar, vocês vão se hospedar com as pessoas, vocês vão ficar com elas. E vocês vão dizer: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando, mas o reino de Deus também está disponível, acessível. Era isso que eles deveriam fazer: fazer o bem para as pessoas, dizer que o reino de Deus está próximo e disponível, e eles estariam então em contato com as pessoas. Foi isso que Jesus mandou os apóstolos fazer. Jesus disse: não se preocupem com roupa, não se preocupem com dinheiro, não se preocupem com nada disso, porque vocês vão comer e receber o que precisam durante o caminho de vocês, porque o homem que trabalha, ele é digno de comer. E o próprio Cristo então dá essa ordem: vá e faça esse trabalho. Naquele momento específico, Jesus Cristo disse para eles no versículo 5 e 6: foquem principalmente nos judeus. Não andem muito longe. Não vá lá para longe não. Não foca nos outros povos. Busque os judeus
Busque o povo ao qual você faz parte. Não é que Jesus Cristo não estava interessado nos outros, é que naquele exato momento, Cristo então diz: alcancem os seus, foquem neles. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra que parece não ter nada para nós, mas eu quero chamar a sua atenção na seguinte perspectiva. Jesus está dizendo para os apóstolos: saiam da sua zona de conforto, não dependam só de andar comigo, vocês vão ter que fazer agora o trabalho prático. Até aquele momento os apóstolos iam junto com Cristo. Jesus saía de Jerusalém, ele passava em Samaria, ele ia em Cafarnaum, ele ia em Nazaré, ele ia em Caná. Jesus estava indo de cidade em cidade fazendo aquele trabalho, e os discípulos estavam indo atrás de Cristo, observando, ficando admirados. Mas Jesus Cristo vai dizer: agora é a vez de vocês irem, é vocês que vão, e vocês vão sem mim. Mas a hora que vocês estiverem indo, vocês vão entrar de cidade em cidade, e quando chegar lá, vocês vão dizer: o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando, mas ele está acessível. Se você quer ser parte do reino de Deus, você pode então ser parte, você pode tomar parte dele. Essa era a mensagem, irmãos. A mensagem principal dos discípulos era essa. Essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, essa era a mensagem dos apóstolos. Irmãos, essa é a sua mensagem. Nós não precisamos falar outra coisa. A mensagem que tem sido dita ao longo dos anos é: o reino de Deus está próximo. Nós poderíamos abrir nossa Bíblia, lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus começou a andar de cidade em cidade, e o que Cristo disse? Alguém pergunta, o que o próprio Cristo disse? A mensagem de Cristo, irmãos, era uma mensagem: o reino de Deus está próximo. Próximo no sentido de que está chegando em caráter definitivo, mas próximo no sentido de que está disponível, acessível. Irmãos, o mundo precisa saber que o reino de Deus está disponível. Os homens precisam saber que há um reino de Deus e que elas podem ser parte dele. Mas o Jornal Nacional não fala disso. Lá no Facebook não se fala muito disso. Lá no YouTube não se fala muito disso. Isso não está escrito no outdoor. Isso não está sendo falado, irmãos, nos lugares. Não! Alguém tem que dizer para os homens que o reino de Deus está próximo e que todo homem pode tomar partido dele. E é por isso que Jesus Cristo pega os seus discípulos e diz: vai lá e fala para eles. Irmãos, nós podemos fazer esse trabalho. Sabe o que fica no meu coração? É que ou nós não estamos convencidos disso, ou nós estamos esquecidos disso, ou nós estamos achando que todo mundo já sabe. Se nós fizéssemos uma pergunta para nós, no nosso íntimo, nada para perguntando para o outro, se eu dissesse: Tiago, qual foi a última vez que você disse para alguém que o reino de Deus está próximo, que ela pode tomar parte desse reino, se ela se entregar pela fé a Jesus Cristo? Quantas vezes será que eu falei disso nesse ano? Para quantas pessoas? Irmãos, é uma pergunta que eu falei a meu respeito. Mas se você disser a seu respeito, quantas pessoas ouviram dos seus lábios que o reino de Deus está perto? Talvez alguém vai dizer: eu não falei para ninguém. Eu mandei o resultado do jogo do futebol.
Eu falei qual mercado está com o produto mais barato. Eu falei qual loja está em promoção. Eu falei um monte de coisa. Mas eu não disse a ninguém que o reino de Deus está acessível. Essa é a nossa geração, irmãos. E Jesus Cristo então vai dizer para os discípulos: falem disso para os homens. E Jesus Cristo ele vai continuar dizendo: quando você for fazer esse trabalho, se envolva com os homens, se hospeda na casa deles, seja um instrumento de Deus para que milagres sejam alcançados por elas. Vá lá e faz esse trabalho. Seja um instrumento de Deus. Na verdade, irmãos, até conectado com o que eu falei na aula da escola bíblica hoje, parece que nós já não somos mais instrumentos. Parece que os instrumentos de Deus foram outros homens. E a gente costuma dizer assim: não, pastor, mas Deus não está fazendo nada através da minha vida. Mas a grande pergunta, irmãos, é: como que Deus vai me usar se eu não estou sendo usável? Não sei se essa palavra existe, mas como vou ser usado se eu não estou indo, se eu não estou me disponibilizando, se eu não estou procurando falar? Irmãos, como que Deus vai fazer algo através de mim se eu não fizer? Como que Deus vai operar uma maravilha na vida de alguém se eu não vou até lá, se eu não oro por ela? É claro que não vai, irmãos, porque nós não estamos disponíveis para aquilo. Aí o que a gente faz? A gente ouve uma história e a gente diz assim: nossa, Deus está usando fulano de tal em tal lugar. Mas é claro que está, porque provavelmente ele está se oferecendo para o serviço. Aí aquele que não está se oferecendo, ele não é um instrumento que tem sido usado. Igreja, seja um instrumento de Deus. Alcance a vida dos homens. Quando você chegar numa cidade, interaja com pessoas. Jesus Cristo disse: se hospeda na casa delas, mas se hospeda numa casa digna. Não se hospeda em qualquer lugar. Não vai se hospedar num prostíbulo, na casa da prostituta, não. Se hospede onde há dignidade. E se aquele lugar for digno, se hospeda lá. E quando você chegar lá, compartilha com eles aquilo que você tem para compartilhar. É tempo disso, irmãos. É tempo disso. É tempo de se colocar no caminho. É tempo de dizer: o reino de Deus está perto. É tempo de alcançar homens, sabendo que nem todos vão ouvir o que temos para dizer. E Jesus Cristo disse: quando você entrar numa cidade, quando você falar com eles aquela mensagem, eles não derem crédito para você, sabe o que você faz? Desanima não, meu filho. Sai daquela cidade, vai para outra cidade. Quem disse que eu tenho que pregar o Evangelho para uma cidade só? Quem disse que eu tenho que pregar o Evangelho só para a minha família? Quem disse que eu tenho que pregar o Evangelho só para o meu vizinho? Irmãos, quem disse isso? O trabalho é ilimitado, irmãos. O trabalho é ilimitado. E é daí que Jesus vai dizer para os discípulos: saia daquela casa, vai para outra, e vai para outra, e vai para todos os lugares, dizendo: o reino de Deus está próximo. Essas palavras que acabei de dizer, elas não são novas. Eu não falei aqui nada novo, irmãos. Na verdade, palavras como essa eu já mencionei em outros cultos há pouco tempo atrás. Mas isso está no meu coração por uma frustração que tenho. Nós não fazemos um trabalho relevante de missão e evangelização. A chama missionária no nosso coração, irmãos, ela está se apagando. Ela está se apagando. E ela está se apagando numa dinâmica muito perigosa. Ela é perigosa porque, como eu disse no princípio, ela tem a ver com a nossa concepção de igreja. Irmãos, a igreja hoje é vista como lugar onde o homem vai buscar algo para si.
A igreja é um lugar onde o homem vai buscar algo para o seu bem-estar. O homem vai buscar na igreja respostas para si, consolo para si, cura para si, orientação para si, tudo para si. E é o que eu falei numa aula: o culto à igreja é tão para mim, que quando eu chego lá eu digo: não gostei da música, não gostei da pregação, não gostei daquilo, porque o culto à igreja tem a ver com eu. E o homem chega lá e fala: não gostei. Mas irmãos, a pergunta é: não é feito para gostar. Não pode ser feito para o homem gostar. E esse é o caos da igreja. Aí a gente começa a mudar de igreja, é como alguém que muda de barbeiro, de cabeleireiro. Aquele não corta bem, não gostei daquele, eu vou para o outro, que aquele é bom. E aí a gente começa a procurar um negócio que me satisfaz, que me agrada. E eu falei isso um dia, irmãos, a igreja funciona na seguinte dinâmica: o louvor não é feito para mim, o louvor não é feito para você. O louvor, quando é planejado, ele é planejado pensando assim: o que Deus vai pensar? Porque quem está sendo louvado é Deus. Aí alguém sai daqui e fala: pastor, não gostei da sua igreja, o louvor da sua música, o louvor da sua igreja é ruim, eu vou para outro. Eu não estou preocupado, porque eu louvei você. O louvor é para Deus, não é verdade, irmão? Se a gente louva Deus, quem pode dizer bom ou ruim é Deus, não é verdade? E quem é o homem para dizer? Irmãos, estou falando que é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que alguém vai dizer assim: lá não tem instrumento, é ruim. Também não é justo dizer: lá tem instrumento, é barulhento, é ruim. Não é. É Deus que tem que dizer se é ruim ou bom, não é eu. Se é feito de coração, é Deus que decide. Mas o culto, quando tem o louvor é para Deus, não para mim. A pregação é para minha edificação. O culto, irmãos, hoje, ele está sendo constituído para o homem. E assim, o que a gente faz? O pastor prega para agradar o homem, o grupo de louvor canta para agradar o homem, o irmão faz isso para agradar o homem, a professora dá aula para a criança para agradar o adulto que vai poder ficar sossegado no culto. Aí a igreja põe um banco confortável para... tudo parece que é para mim. Aí a igreja reúne e ela pensa: tudo tem a ver comigo. Quando na verdade Jesus está querendo dizer: meu filho, não tem a ver com você não. Se você já é discípulo, você está indo lá para ser impulsionado a sair de novo. A igreja, irmãos, é exatamente isso. Quando eu penso na igreja, a igreja que a Bíblia ensina, ela é uma igreja que olha para fora. Irmãos, seja uma ferramenta de Deus lá fora. Seja um instrumento de Deus que vai até os que estão lá fora. Veja esse lugar não como o final da sua jornada como pessoa. Não veja aqui o ápice da sua experiência como cristão. Aqui é um lugar onde alguém te ensina e te diz: vai e faz aquilo. Isso seria a igreja. Como Michael Gorin dizia: a igreja existe para o bem do mundo. A igreja existe para o bem do mundo. E ela é apontada, direcionada para o mundo. Eu faço esse apelo do meu coração, irmãos. Que Deus nos ajude a quebrar o nosso orgulho. Que Deus nos ajude a quebrar o nosso eu. Alguém cheio de eu vai ser vazio de outro. Alguém que é cheio de si não tem tempo para o próximo. E quem é cheio de si é vazio. O homem cheio de si, ele é vazio. O homem que se ocupa com o bem do próximo, essa pessoa é realizada. Porque a Bíblia diz: mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. E Jesus Cristo disse: de graça você recebeu, de graça você deve dar. Se nós não dermos, irmãos, aquilo que nós recebemos, nós somos muito egoístas.
se aquela mensagem preciosa de salvação, que nós ouvimos um dia e mudou minha vida, se eu guardar para mim só, eu seria egoísta demais. Eu fui alcançado de graça, e Jesus Cristo diz: leve essa graça para que outros sejam alcançados. Você recebeu o consolo de saber que Deus ouve sua oração, leva isso para o próximo. O que você está recebendo de Deus graciosamente, compartilha graciosamente. O fogo missionário, irmãos, ele tem se apagado da vida dos cristãos. E esse é o tópico que tem trazido preocupação para as igrejas hoje. O que vai ser no futuro, irmãos? Vamos responder assim, pensando nessa igreja local. O que nós vamos deixar de legado? O que nós vamos deixar de legado para o futuro? Será que nós vamos olhar para daqui 5 anos, 10 anos e pensar: o que fizemos? Ah, pastor, fizemos o que fizemos todos os domingos ao longo dos anos. A gente passou todos os anos da nossa vida lá na igreja. A gente foi lá todo domingo, a gente cantou, leu a Bíblia, orou de vez em quando, fez uma coisa diferente, e foi isso que nós fizemos. Aí a gente vai dizer: perseveramos até o fim. Isso é pouco, irmãos. A gente deveria dizer: nós reunimos lá, e nós preparamos, e nós saímos lá fora, e nós pregamos, a gente procurou as pessoas, a gente falou do Evangelho, e nós fizemos isso não só em Lafayette, não. Nós reunimos e nós fomos lá para outro lugar, e nós falamos de Cristo, e se Deus permitir, nós plantamos outra igreja, nós demos assistência para o necessitado, e nós, irmãos, não para dizer que nós fizemos, mas para dizer que nós fomos igreja. Eu tenho pavor de imaginar que daqui 10 anos nós vamos estar como hoje, irmãos, porque nós não plantamos nada, nós não alcançamos tanta gente assim, e nós ainda temos um desafio muito grande pela frente. Nosso coração precisa pensar assim: é hora de ir. Eu falei isso em um culto há uns anos atrás. Se todas as pessoas dessa igreja dissessem: pastor, é o seguinte, então, nós vamos cada um para um lugar desse mundo, e nós vamos pregar lá, essa igreja vai fechar. Eu falo: glória a Deus que isso daí fechou. Todo mundo foi, não tem gente para estar aqui, mas todo mundo foi. Isso é uma maravilha? Isso é uma maravilha, né? Se tivesse 100 missionários, 200 missionários, melhor 100 missionários, irmãos, do que 100 pessoas aqui, domingo após domingo, sem fazer nada para o mundo lá fora. A gente vai deixar de ser igreja. E isso não tem a ver com crescimento para orgulho, não tem a ver com dizer levamos a igreja em outros lugares. Tem a ver com de graça recebi, de graça dei. Quero mostrar para vocês, irmãos. Eu falei que eu ia mostrar um vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês verem. Esse vídeo, irmãos, ele não é desse ano, mas ele fala para nós um pouquinho sobre essa perspectiva mundial, como está a igreja. Bom, presta atenção, hein? Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população mundo C, ser de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no mundo C
são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas. Não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400.000 missionários da população mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares e juntos eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isso inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400.000 missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitam. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você: o que você vai fazer para mudar isso? Esse, irmãos, é um tipo de cenário que faz a gente pensar. A gente, quando ouve esse vídeo, a gente pode ficar assim, assustado com os números, né? E falar assim, não, mas tem muito dinheiro, né? Mas a grande realidade é que são estimativas que são feitas, e a gente percebe rapidamente que a maior parte dos missionários está indo para onde não precisa, teoricamente.
mandar missionário para o Brasil, mandar missionário para os Estados Unidos. Você chovendo molhado, irmãos, e é o que está acontecendo. Os missionários estão indo onde não há necessidade, a maior parte dos recursos indo lá. Só que quando a gente fala de missões hoje, muito pouco trabalho missionário tem sido feito nas regiões que exatamente precisam. E o cenário que vai acontecer não vai ter pessoas para ir. A chama missionária tem se apagado do coração dos cristãos. Não há pessoas indo, não há pessoas ofertando, e não há pessoas orando, e nem pensando nisso. Porque é o que eu disse no princípio, a igreja pensa em si. Os cristãos pensam em si, em mim, nas minhas coisas, nos meus planos, nos meus projetos, e o outro pensa em si, nos seus planos, nos seus projetos, e assim todo cristão vai vivendo. Irmãos, o homem é assim, só que o cristão não pode ser assim. Os cristãos verdadeiros ao longo dos anos, como Paulo, Pedro, João, os apóstolos, eles não eram assim. Eles trabalhavam e se importavam com suas coisas, mas eles se importavam com o próximo. Mas nós, irmãos, infelizmente, somos uma geração de cristãos que costuma pensar em si, no seu próprio bem-estar. E admita comigo, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente queima neurônio preocupado com os nossos problemas, parece que tanto mais problema a gente tem, tanto mais vazio a gente vive, tanto mais confuso a gente vive. O esforço tão grande em mim não tem tornado esse eu tão melhor. E a prova disso é que os homens são cada vez mais vazios e desorientados. E Jesus Cristo vai dizer, a igreja existe para o bem do mundo, para o bem das pessoas. Quando eu penso nisso que a gente está ouvindo, uma resposta nossa ao problema do mundo não vai ser dada, enquanto a gente não for capaz de dar uma resposta ao que a gente está vivendo aqui. Eu gostaria, irmãos, de dizer para vocês, que nós precisamos, com a ajuda de Deus, ver reacender no nosso coração esse zelo missionário. Missionário no sentido de que eu posso ser missionário com o irmão que está aqui do meu lado, com aquela pessoa que mora perto de mim, com aquele que é da minha família, com aquele que está na minha vizinhança. Que a gente possa ter uma visão missionária no sentido de que eu estou disponível e interessado no outro. Estou interessado em dar um abraço no outro. Estou interessado em perguntar como o outro está. Interessado em servir o outro com aquilo que posso, ao invés de pensar só em mim. Ser missionário, irmãos, no sentido de que eu posso orar por isso todo dia e dizer, Deus, usa a minha vida nisso. Ser missionário no sentido de que podemos apoiar aqueles que estão indo. Eu vou falar um pouquinho na semana próxima que pregar. Vou mostrar para vocês um pouquinho do andamento da missão que a gente tem apoiado no Uruguai. Irmãos, essas ideias não podem morrer. E a partir de hoje, da mesma forma que nós temos o terceiro domingo, como o domingo da Santa Ceia, nós vamos ter o segundo do mês. Todo o segundo domingo do mês há de ser daqui para frente o domingo da missão. E essa, irmãos, é a ideia, o domingo da missão. Que naquele dia a gente pense, que a gente possa, quem sabe, ser um dia que nós vamos ofertar para a missão. Quem sabe vai ser esse dia que nós vamos ter histórias inspiradoras de missões e que nós vamos ouvir o que Deus nos fala sobre esse assunto. Porque Deus que livre a igreja de ficar centrada nela mesma. Estamos aqui, irmãos, para ir lá fora e fazer alguma diferença lá. E eu queria pedir isso de coração. Ora sobre isso, pensa nisso, pede para Deus, Deus, acenda no meu coração a chama missionária. O futuro vai depender disso, irmãos. Quem são os próximos pastores? Quem serão os futuros missionários?